mais fácil que a fórmula de Bhaskara, mais simples que receita de miojo. São as regras do método Billings. Bora pro vídeo? Olá, olá, olá! Tudo bem com vocês? Eu sou a Franciele Stefani, instrutora do método de ovulação Billings, e no vídeo de hoje, na aula de hoje, eu quero falar sobre as 4 regras. Gente, 4 regras. É muito fácil, mesmo, muito fácil. Então, assim, os maridos aí que decoram o nome de todos os jogadores do Corinthians, do Palmeiras, eles decoram todas as modelos de carro que a Fiat lançou desde que existe, todas as cores, se tem pneu disso, daquilo, eles vão conseguir decorar essas 4 regras e te ajudar. Então, brincadeiras à parte, claro, não é difícil, realmente. Então, assim, são 4 regras que precisa gravar. Uma delas é muito fácil, as outras que requerem um pouquinho mais de aprendizado. Mas, para isso que cá estou, eu ensinando vocês, né? Por isso que precisa da instrutora. Porque surge ali algumas dúvidas ao longo do caminho. Então, é isso que eu quero aqui ensinar para vocês. A eficácia do método de até 99%, que nós falamos muito isso, né? Até 99% para evitar uma gestação. Então, se o casal não pode engravidar, né? Pelo motivo que seja, o MOB tem eficácia. Só que a eficácia do MOB passa pelas regras. Não tem como fugir disso. Do mesmo jeito que, por exemplo, qual é a eficácia da pílula? Você precisa tomar todo dia no mesmo horário. E se você não toma no mesmo horário, ela perde eficácia. Qual que é a eficácia do preservativo? Tem uma maneira certa de colocar. Se você não coloca direito, você também tá fazendo errado. Não tô ensinando, né? Fazer isso porque eu sou completamente contra. Mas o que eu quero dizer, que todos os métodos, mesmo os que eu não concordo, né? Que a igreja não concorda, enfim. Todos eles passam pelo usuário, né? Então, não é algo que você pode descartar, né? Falar, não, eu não tenho nada com isso e pronto. Se falhou, é a coisa que falhou. O MOB, de certa forma, é assim. Precisa do comprometimento do casal em seguir as regras, né? Então, assim, as gravidezes, né, que eu acompanho, das minhas usuárias, todas foram porque não seguiram as regras, né? Tem ali algumas raras exceções, que existe um 1%, mas basicamente seguindo as regras, o casal consegue essa eficácia de até 99%. Ah, mas eu não posso engravidar de jeito nenhum, eu não quero, não sei o quê. Não faça sexo, porque o único método 100% eficaz é a abstinência. Então não tem como, isso aí é a realidade, né? O ser da coisa. Se você não quer engravidar, não faça sexo, né? Então, mas isso eu tô falando pra alguém que é solteiro, que, enfim, um casal, não tem como acontecer isso. Então eles precisam saber que enquanto você está se relacionando sexualmente com a pessoa, você pode engravidar. Então, mas sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar então das regras. Então, regra número 1, anote aí, é muito fácil. Regra número 1, durante os dias de forte sangramento menstrual, nos dias de sangramento, então, nessa nossa super reguinha aqui de ensino do método, o casal não pode ter relações sexuais nesses dias. Por quê? O sangue que a mulher sente ali, é o mesmo lugar que a mulher tem que observar o muco cervical, o sangue pode ocultar algum muco de fertilidade já. Por quê? Esse sangramento, ele é o resultado dessa ovulação aqui. Então, a mulher ovulou, passou a fase lútea, ela sangrou, é o início de um ciclo novo. Então, esse óvulo aqui já morreu. O óvulo vive por 24 horas. Esse sangramento aqui já é o início de um ciclo novo. Qual é a gravidez que pode acontecer se o casal tem relação em dias de sangramento? Se o ciclo já iniciar a fertilidade junto com o sangramento. Então, o sangramento acontece e tem casos de mulher que tem ciclo curto, que o período fértil já inicia ali junto com o sangramento. Então, não dá para saber se junto com o sangue tem alguma coisa oculta ali. Então, a regra número 1 é não ter relações em dias de forte sangramento menstrual, porque esse sangue pode ocultar algum muco ali. Então essa eu falei que é a regra mais fácil que tem. Por quê? Porque tem sangue e não tem sexo. Resumindo a regra, tá? Pra justamente não confundir. De novo,
Ah, mas eu sei que não engravida se tô menstruada. Isso é uma lenda. A chance é menor? A chance é menor, mas existe a chance. Então, se existe a chance, existe a regra. Se existe a regra é para ser cumprida, ok? Então, essa é a regra número 1. Regra número 2, essa regra é a que os casais, de certa forma, menos gostam. Por quê? Com o acompanhamento, a usuária aprende a identificar qual é o PBI dela, qual é o período infértil, né? O padrão básico de infertilidade dela específico. Ela não pode comparar o PBI dela com a da vizinha, com a da amiga, com a da irmã, não dá. O dela é dela. Então, a gente ensina, né, esse acompanhamento que a instrutora dá, é identificar qual é o PBI, qual é o padrão básico de infertilidade dela. Esse PBI, ele acontece sempre depois, então, do sangramento, antes do período fértil. Então, é um padrão que se repete dia a dia. Uma vez identificado o PBI da mulher, o casal pode ter relações nesses dias de PBI da seguinte forma: em noites não consecutivas, o casal pode ter relação em dias de PBI. Então, a mulher observou que ela naquele dia ela está no padrão infértil dela, naquele dia à noite o casal pode ter uma relação. Qual que é o detalhe importante dessa regra 2? A relação é à noite, antes de dormir. Por quê? A fertilidade da mulher, ela pode começar a qualquer momento. Pode começar 2 da tarde, 3 da manhã, 10 da noite, 8 da manhã. Não dá para saber, nós não temos como adivinhar qual é o horário que a fertilidade vai começar. Como nós não podemos adivinhar qual vai ser o ponto, o momento que o hormônio vai começar a subir, vai iniciar o período fértil, o casal observa se ela está no PBI naquele dia, e aí à noite eles podem ter relação sexual. E aí qual é a observação? Depois da relação, a mulher ficar deitada e dormir. Ah, quero ir lá me higienizar, tomar um banho, fazer chique, né? É até bom, né? Depois da relação fazer chique, tudo bem. Vai no banheiro, se higieniza e volta e deita e dorme, né? Fica dormindo. Por quê? Nesse fato que você fica dormindo, se a fertilidade iniciar, como eu falei, não tem relógio, 2 da manhã, você vai estar deitada. E os espermatozoides da relação sexual, eles morrem na vagina da mulher, porque a vagina é um ambiente ácido, é um ambiente inóspito, né? Hostil para o espermatozoide. A sobrevivência do espermatozoide precisa do muco fértil, já do muco do período fértil. Então, nos dias de infertilidade, não tem como engravidar. Então, a mulher não engravida nos dias de infertilidade. Tá bem? Então, por isso, a observação é nesses dias, mas a observação é nessa regra 2. A regra 2 é sempre nos dias de PBI. Por que aqui tem florzinha verde e cor amarela? Porque tem mulher que tem PBI de secura, né, que ela se sente sempre seca, e tem mulher que já sente ali todos os dias igual, ou uma certa umidade, ou vê algum muco na calcinha. Então, a gente chama isso de PBI de fluxo. Então, tem essas cores diferentes aí, mas são os dias de PBI, dias de infertilidade, ok? Então, essa é a regra 2, noites não consecutivas. Aí, tudo bem, o casal teve a relação à noite, no outro dia é normal e é esperado isso, porque um casal saudável, né, que tem relação normal, é esperado que no outro dia a mulher veja um pouco de líquido seminal que fica. Não são litros, né, não é uma quantidade aí monstruosa, mas é um pouquinho, uma quantidade ali razoável que ela consegue perceber. Então, inclusive, ela sente, por exemplo, que fica um pouco mais úmida, que fica um pouco mais molhada no outro dia, por causa desse líquido seminal. E aí, como que a gente sabe se ali naquele momento iniciou a fertilidade e junto com o líquido seminal há um muco já do período fértil? Não dá pra saber. Como não dá pra saber, então aquele dia seguinte da relação é o dia que pula, então, né? Então, o dia que o casal não tem relação aquela noite. Então, por isso que é as noites não consecutivas. Então, tem uma relação numa noite, no outro dia não tem, né? Na outra noite não tem. No outro dia, então, observa se o PBI ainda está, né? Se ainda não iniciou o período fértil, se o período fértil ainda não começou, o casal pode ter outra relação à noite antes de dormir, ok? Essa é a regra 2. Por quê? Em algum momento, isso vai mudar. Então, se ela se sentia sempre seca, dia a dia, vai ter um dia que ela vai se sentir úmida, molhada, ou vai ver algum muco diferente. Se ela não via nada, vai começar a ver muco, porque a subida do estrógeno lá do ciclo menstrual
produzido pelos ovários, vai causar a mudança, vai ativar a cérvix para a cérvix produzir o muco cervical. E aí esse muco é o que a mulher vai ver. Então ela vai ver na calcinha, ela vai sentir já alguma mudança na sensação vulvar. Então é isso que ela vai observar. Então em algum momento, quantos dias? Não sabemos. Pode ser num ciclo médio normal. A mulher só tem um PBI, né, num ciclo médio normal. Isso pode durar aí 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 1 dia, né? Não dá pra saber e adivinhar quantos dias vai acontecer. Tem mulher que fala assim, todos os meses meu PBI dura 5 dias. O que te garante, que te dá certeza que esse mês vai durar 5 dias de novo? Não dá pra saber, porque o nosso corpo não é um computador, não é um reloginho exato que não se atrasa, não se adianta. Nosso corpo sofre influências externas. Por exemplo, se dormiu mal, viajou, né, saiu da rotina completamente, ficou aí em festa, ou final de ano, né, que a gente come muito, sei lá, aniversário, essas coisas que mudam a nossa rotina e, sei lá, ou ficou doente, o marido ficou doente, o filho ficou doente, tudo isso pode alterar o teu ciclo menstrual, porque a gente se alimentou diferente, enfim, né, já entendeu, e que qualquer mudança pode ocasionar uma mudança no ciclo. Então, se muda o ciclo, ele pode adiantar o período fértil, como pode atrasar, né, pode adiantar a ovulação, como pode atrasar. Então, pode acontecer. Por isso que a observação do MOB é diária, não dá pra dizer assim, você fez um mês, pronto, agora eu conheço o meu corpo, agora eu não preciso mais anotar. Não, se você não pode engravidar, tem que anotar. Não quero, eu quero ser livre, vá, seja feliz, né? Eu fico muito feliz, por quê? Significa que a pessoa não está preocupada, e se engravidar pra ela tá tudo bem. Então, esse é o básico do método, né? Tem que anotar todos os dias, pra você saber, porque de um mês pro outro pode ter variações. Então, regra 2 concluída, a observação. Depois me conta aqui nos comentários se deu para entender, se ficou alguma regra não ficou muito clara, que aí eu faço outro vídeo explicando, né, de uma outra maneira. Ok? Vamos à regra 3. Essa regra é a top da odiada dos maridos aí. Por quê? A regra 3 é não ter relações. Então, regra 3, não ter relações nos dias que muda o padrão infértil. Por quê? Uma possível fertilidade, olha que legal, né? A mulher pode ter iniciado ali a fertilidade dela. O que o casal que não quer engravidar faz? Eles fazem abstinência nesse período. Num ciclo médio, uma mulher vai ter um período fértil total de mais ou menos uma semana. Então é essa uma semana que o casal vai precisar, então, não ficar se esfregando muito. Em resumo é isso. Por quê? Qualquer contato genital que tenha do marido com a mulher nesse período fértil aqui, principalmente quanto mais perto da ovulação tiver, mais chance tem de acontecer uma gravidez. Então o casal pode nem ter relação, não pode nem ter feito nada, mas só de ter contato íntimo, os espermatozoides podem nadar. Por isso que coito interrompido não funciona, por isso que a camisinha não funciona, tem a sua falha, né? Não é que não funciona, tem a sua falha. Por quê? Se a mulher tiver nesse dia ápice aqui, que é o dia de maior fertilidade, um contato íntimo ali pode, né, acontecer uma gravidez. Pronto. Regra 3. Não ter relações nos dias de potencial fertilidade. Então, esse período fértil aqui. Então, por exemplo, se o casal tem relação no primeiro dia de fertilidade, a gravidez pode acontecer, porque o espermatozoide já não morre mais lá no ambiente inóspito, no ambiente hostil deles. Eles vão ser alimentados e transportados pelo muco cervical, que essa é a função básica do muco: proteger, nutrir e transportar os espermatozoides. Então, o período fértil, então, como eu falei, dura mais ou menos aí uma semana, então tem alguns dias aqui de progressão. Então a mulher vai observando que um dia ela estava úmida, no outro dia ela estava mais úmida, no outro dia ela estava molhada, e vai indo, vai progredindo, vai tendo mudança no muco também, e ela percebe que chegou um dia que ela ficou lubrificada, escorregadia, né? Assim, parece que tem um óleo na vulva. Então essa é a sensação mais fértil que nós esperamos, né, que a mulher observe. Então ela vai tendo essa mudança dia a dia, então precisa desses 3 pilares. Mudança progressiva dia a dia, chega na sensação de escorregadia, que é a sensação mais fértil, e aí o dia seguinte dessa escorregadia, né, desse lubrificado, a mulher se sentir seca. Essa secura é uma mudança, a gente chama de mudança bem definida. O que? Você observar que o escorregadia sumiu, não tem mais, zerou. No máximo ali uma umidade.
Então, o que ela percebe? Nossa, eu tava ficando molhado, lubrificado, às vezes até com a libido, a flor da pele ali, né? Pensando no marido, e aí no outro dia, nada, zero lubrificação. Então é essa mudança que é o terceiro pilar pra gente marcar um ápice no gráfico. Então a mulher consegue dizer com certeza, eu ovulei nesse dia ápice aqui, ou eu vou ovular nas próximas 48 horas. Então, até no máximo no dia 2, depois do ápice, a ovulação vai acontecer. A ovulação é o quê? É o óvulo sair de dentro da casinha dele. Ele tem uma casinha lá que chama folículo. Esse folículo ele vai romper, ele vai abrir, o óvulo vai sair do folículo e vai ficar lá disponível ali, né? Lá nas tubas uterinas, ele vai ficar lá disponível, dando as caras, esperando lá um espermatozoide ir fecundar o óvulo. Quanto tempo vive o óvulo? No máximo 24 horas. Então é uma janela muito pequena, né? A chance da gravidez acontecer é muito difícil. Não é fácil engravidar. Eu falo isso muitas vezes. Não é fácil engravidar. É uma janela muito pequena, então é um tiro muito certeiro. Então não tem outra explicação. É quando Deus quer. Não tem jeito. A gente faz a nossa parte, claro, né? Casal que tem relação, como eu falei, tendo relação sexual, a chance de engravidar sempre. Nos dias de fertilidade, claro, né? Dia infértil não tem como engravidar. Mas nessa janelinha aqui de fertilidade, pode acontecer sim uma gravidez. Mas a janela é muito pequena. É muito pequena. Então é realmente quando Deus quer. Pronto. O dia 3 que está anotado aqui na minha régua é porque depois de identificado o ápice, até 2 dias depois, né? Até 48 horas depois, a ovulação vai acontecer. E o dia 3 aqui é para dar um tempo do óvulo morrer, né? Do óvulo já se desintegrar ali. Então, até o dia 3, depois do ápice, a mulher ainda pode engravidar, né? O casal ainda pode engravidar. Então, a regra ápice, que é a regra mais adorada aí pelos maridos, o casal que quer espaçar, por quê? Uma vez identificado o ápice, né? O casal conta, a mulher marca o ápice no gráfico, isso eu ensino, né? O instrutor ensina a mulher fazer essas anotações, como que ela faz a anotação, até o dia 3 depois do ápice, então eles evitam relações esse dia. Então essa uma semana que eu falei, 8 dias, por aí, 6 dias, 8 dias, é até esse dia 3 aqui. Quando o casal pode ter relação? A partir da manhã do 4º dia até a próxima menstruação, a qualquer dia, a qualquer hora, de manhã, de tarde, de noite. Aí não tem mais a preocupação, a regra, né, de ser à noite antes de dormir. Por quê? A fertilidade já aconteceu, o ápice já aconteceu, a ovulação já aconteceu. Por isso que esse sintoma ápice, né, marcar no gráfico o sintoma ápice é tão importante. Porque aí a mulher, primeiro, que ela tem certeza que ela ovulou. Isso é fato. Aconteceu todos esses pontos, essa mudança progressiva. Chegou no escorregadia e mudou a sensação para não mais escorregadia, o ápice aconteceu, a ovulação aconteceu. Por quê? Todas essas mudanças hormonais que os ovários produzem é o que precisa para a ovulação acontecer. Então, essas oscilações hormonais aí. E quem causa essas mudanças na cérvix que a mulher percebe são esses hormônios. Então, o estrógeno faz a cérvix produzir muco e a mulher vai se sentindo mais molhada dia a dia, até chegar no escorregadia. A mudança bem definida, quando a sensação cai, né? Quando sai do escorregadia para nada, para seca, quem causa isso é a progesterona. Então, quando a progesterona sobe, o estrógeno desce, a progesterona sobe, por isso que a gente marca esse xizinho no gráfico. A subida da progesterona e a descida do estrógeno. E aí causa essa secura na mulher, né? Uma secura na vulva, e ela marca isso no gráfico. Então isso chega a ser mágico, né? As usuárias que eu atendo, que elas falam, Fran, eu identifiquei o ápice, é uma coisa tão fantástica saber que o nosso corpo dá sinais, ele mostra. É só a gente estar atenta, saber, claro, aprender, mas estar atenta a isso. Então, é fantástico. Então, essa é a 4ª regra, a regra do ápice, né? Que eu falei dela e não dei tantos detalhes, mas a regra do ápice, que é a regra 4, a partir da manhã do 4º dia, depois do ápice identificado, o casal pode ter relações a qualquer dia, qualquer hora, até a próxima menstruação, né? Então, aqui a gente sabia que a fertilidade ia iniciar a qualquer momento. Aqui a gente sabe que nessa fase que a ovulação já aconteceu. Mas, Fran, essa é a pergunta que todas as usuárias fazem. Mas, Fran, não pode ter uma outra ovulação aqui? Não pode. Se você identificou o sintoma ápice com clareza,
só vai ter outro ápice, outra ovulação depois que iniciar o sangramento, a menstruação, que aí iniciou um ciclo novo. Então não tem como ter outra ovulação, o corpo não faz isso. E esse é o reloginho que funciona, né? Tudo isso acontecendo, todas essas mudanças hormonais, o hormônio sobe, o hormônio que desce, tudo isso por quê? Porque o corpo quer um bebezinho, né? O corpo tá fazendo de tudo ali, né? Nossa fertilidade, ela faz tudo que ela faz esperando um bebezinho ali chegar no útero e se implantar. Então ele se prepara para isso. Não tem bebezinho, não teve fecundação, vai descamar o útero na menstruação, ok? Essas foram as 4 regras. Então eu só vou falar aqui um pouquinho rapidinho como que funciona na amamentação, né? Porque falei uma regra num ciclo médio normal. Mas como que faz a amamentação? O que acontece? Na amamentação a gente fala que a ovulação está atrasada. Então o que o casal faz? Vive basicamente de regra 2 e regra 3 por muito tempo, né? Tem uma usuária que ela está, tadinha, ela tá lá aflita, ai meu Deus, eu não vejo a hora dessa fertilidade voltar logo. Porque ela oscila muito. Ela fica 3 dias úmida, depois fica 2 dias molhada. Às vezes fica 5 dias úmida, depois fica 3 dias molhada. Então ela não consegue direito aplicar a regra. Mas por quê, né? Também tem a questão da rotina dela, né? A amamentação que ela tá ajustando ainda. Então isso tudo influencia. E eu falo muito aqui, né? Uma mulher que amamenta, quanto melhor for a rotina da amamentação do bebê, melhor vai ser o gráfico dela, mais estável ele vai ficar, ok? Então, o que um casal, uma mulher na amamentação vai viver muito? De regra 2, regra 3. Ela vai identificar o PBI, isso a gente ensina, né? A usuária Franciele aqui, ensino, a mulher, ajudo ela, né? Identificar o PBI dela, ela identifica. Aí vai chegar um dia que ela vai ver, opa, peraí, teve uma mudança. Vamos ver o que vai acontecer? Espera, o casal, regra 3, o casal espera, não tem relação aquele dia. Será que vai progredir para um ápice? Ah, não progrediu. Voltou para o PBI, então volta para a regra 2. Conta 3 dias de PBI para voltar para a regra 2 de novo, para as noites de PBI. Por que esses 3 dias? É a margem de segurança, chave de segurança do método. Ah, eu tive um sangramento. Ah, não foi nem para aparecer uma fertilidade, não tive nenhum sintoma fértil, mas eu tive um sangramento. Mesma coisa. Não é menstruação, porque a gente só marca menstruação se tiver um ápice anteriormente. Não teve ápice, volta, o sangramento é um sangramento de retirada, voltou para o PBI, conta 3 dias de PBI, para no 4º dia, na 4ª noite, então, mudar para a regra 2 e o casal voltar a ter relações em noites não consecutivas. Então, em amamentação, o casal vive muito de regra 2 e regra 3, até a fertilidade voltar. Então, uma hora ela volta, né? Uma hora o cérebro já dá o start ali, e fala, vamos embora que tá na hora de trabalhar, e os ovários produzem hormônio suficiente e muco cervical já avisa a mulher que tem alguma coisa acontecendo. E aí ela vai identificar o ápice direitinho, menstrua, tudo isso. Então, o casal que quer se passar, o que eles fazem? Segue as regras. O mob é libertador, você olhar para sua fertilidade, entender ela, né? O marido olhar assim, olhar para a mulher e falar, meu Deus do céu, né? Isso aqui que Deus fez, né? Deus me deu de presente, né? Eu tenho que cuidar, é uma coisa tão frágil, é algo que eu tenho que proteger, né? Ajudar a mulher a se conhecer, a mulher se entender. Eu brinco muito que os maridos são os mais beneficiados do método Billings, porque a mulher que se sente amada, que se sente protegida, que sente que o marido olha pra ela, né? Não como um pedaço de carne, ele olha pra ela de verdade. Qual é a mulher que não vai querer retribuir, né? Qual é a mulher que não vai querer agradá-lo, né? Fazê-lo feliz do mesmo jeito, porque ele tá fazendo ela feliz, né? Porque no fundo nós buscamos segurança, né? Nós buscamos essa proteção, né? Tem mulheres que não querem, né? Que esse feminismo corrompido aí, mas no fundo nós queremos isso, nós queremos alguém que nos proteja, que nos dê segurança, né? Segurança emocional mesmo, que esteja ali, né? Com a gente, que esteja nos apoiando. Então, o marido é o maior beneficiado. Então, já mostra esse vídeo aí pro teu marido. Se ele acha que é muito difícil, não é. O mais difícil é a mulher se observar, né? E pegar esse hábito. Pegou o hábito, que é coisa de 15, um mês, não precisa nem de um mês. Ela pega o hábito, já dá observação, pega o hábito da anotação diária, com a ajuda do marido. Olha, os casais que vivem o método Billings têm muito mais relações em quantidade mesmo do que outros casais, ou que usam pílula, ou preservativo, enfim. Eles têm muito mais relações por causa disso, por causa dessa cumplicidade e proximidade. E quem é que não quer isso com o marido?
né, ou com a esposa, né, essa maior proximidade, essa maior entrega de um pro outro. É isso que faz os relacionamentos felizes. Por isso que os casais que usam Mob, quase nenhum, né, a gente não fala 100%, mas a maioria, a grandíssima maioria, não se separa, né, não se divorcia. Ao contrário da turma dos outros métodos, ok? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, comente, compartilhe e, enfim, né, me dê um retorno aí se você entendeu, se não entendeu, o que você achou, o que mais você quer saber do método, que eu vou estar sempre trazendo os vídeos novos aqui. Tudo correndo bem como está, né, toda segunda-feira vai ao ar um vídeo novo aí, eu dou uma aula do Mob ou um outro tema relacionado, né, com essa cesta aí que vem junto com o método Billings, ok? Já sabe o que fazer, se inscreve e continua comigo, que eu estou mobilizando vidas. Até a próxima!